Tá, pessoal, vamos continuar a nossa aula de condicionais. A gente já viu o if, a gente já viu como é que o if funciona. Basicamente, a gente coloca o comando if, coloca a expressão que a gente quer que seja verdadeira aqui dentro. Se essa expressão for verdadeira, isto é, se essa expressão tiver como resultado um valor diferente de zero, ele vai executar o código, o bloco de comando do if. Então, tudo que está dentro dessas chaves aqui do if ele vai executar. Se essa expressão tiver um valor igual a zero, ele não vai executar o que está dentro do if. E ele vai partir para o que está depois. A gente viu também if else. No if else, ele vai executar o comando que está no if e não executa o que está do else. Ou ele não executa o que está no if e necessariamente ele executa o que está do else. Certo? Ele necessariamente vai executar um dos dois, mas pode executar tanto um quanto o outro, mas nunca os dois e nunca nenhum dos dois. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem é o comando. A gente consegue também fazer. Vamos ver aqui é a estrutura do if else que eu tinha mostrado para vocês, né? Tem nosso código aqui em cima. Ele pode vir pela esquerda para o if e continuar o programa, ou ele pode vir pela direita e continuar aqui com else. Certo? Existe agora uma opção que a gente pode aninhar ifs e elses. Existe um outro comando. Deixa eu apagar isso aqui, depois eu vou colocando o código. Certo? Então, consigo fazer um if, mas pode ser em algumas circunstâncias que a gente quer ter mais opções de escolha. Então a gente quer ter uma opção entre. Não quer ter somente duas opções de escolha. Eu posso ter uma, duas, três, quatro, cinco, 10 opções de escolha. Então se eu tiver 10 opções de escolha diferentes, seria interessante que eu tivesse. No lugar de eu fazer um if para cada uma, eu poderia aninhar ifs e fazer if else, que é isso aqui. Na verdade, else if, né? Se acontecer o que está aqui dentro da expressão 1, tudo bem, eu vou fazer o que está nesse if. Se não, se pode ser que aconteça o que está na expressão 2, certo? Mas se não, se pode ser que aconteça o que está na expressão 3. E assim sucessivamente, até eu ter um else final. Então, aqui eu tenho a seguinte característica. Eu tenho mais de uma opção, mas eu ainda tenho que seguir. O meu problema, ele tem que se encaixar ainda em uma regra básica do if. Ele tem que se encaixar que pelo menos uma dessas opções tem que ser aceita. Pelo menos não. É necessariamente uma delas e somente uma. Se ele entrar nesse if, ele não vai nem testar nada aqui para baixo. Ele entra, executa esse comando e continua daqui, certo? Se ele entrar nesse do meio aqui também, ele não vai testar nada aqui para baixo. Se ele testou todos esses if elses aqui, ele vai executar esse último else. Ok? Tá. Então, essa estrutura pode apresentar tantos blocos else if quantos forem necessários para escrever a lógica do programa. Mas tem uma característica, tanto o último bloco associado com o else, ele é executado quando nenhuma das outras condições é verdadeira. E esse bloco é opcional, ele pode ser omitido. Pode ser que eu não queira colocar ele, certo? Pode ser que eu queira só que seja uma dessas daí. Tem que casar com a expressão. Mas eu só posso ter esse else aqui no final. Eu não poderia colocar else aqui no meio, até porque o else não tem expressão. Na hora que eu não tenho expressão, esse else ele se casa apenas com esse de cima. E esse else aqui de baixo não faz mais sentido, porque um else tem que estar casado com um if. Então, aqui em cima era um else, não faz sentido esse else aqui de baixo. Então, um else sempre vem depois de um if. Sempre tem que vir depois de um if. Se eu tiro isso daqui, não faz mais sentido eu ter isso daqui. Daria um erro de compilação. Teria que começar de novo. Então, eu sempre tenho que ter else if, else if. No final eu posso ou não ter um else sozinho, certo?
Por exemplo, se eu tivesse um programa que eu vou pedir para entrar com as notas dos alunos. Então vamos lá, nota 1, nota 2, então nota 1 e nota 2. Informe suas notas. Vou ler as duas aqui para diminuir o tamanho do código. Então nota 1 e nota 2, certo? Agora eu quero calcular a média. Float média. A média vai ser o quê? Vai ser igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. 2.0 porque é ponto flutuante, tudo bem? Então agora o que é que eu quero saber? Eu quero saber se esse aluno ele foi aprovado, ele foi reprovado ou ele foi para F. Então como é que eu poderia fazer aqui? Quando é que o aluno é aprovado? Aqui a gente está levando em consideração só nota, a gente está desconsiderando a frequência, certo? Vamos lá, ele é aprovado quando a média dele é maior ou igual a 7. Então, se a média for maior ou igual a 7, eu vou dizer que ele foi aprovado. Parabéns. Mas só que se a média não for maior ou igual a 7, ele já está reprovado necessariamente? Não. Se a média dele for entre 4 e 7, ou seja, for maior que 4 e menor que 7, ele vai para F. Então, se a média dele for maior do que 4, maior ou igual a 4, e a média dele for menor que 7, ele ainda tem mais uma opção. Avaliação final. Certo? Se não, eu poderia colocar um se não se. Posso colocar aqui do jeito que ele está, por exemplo. Se não se a média for menor do que 4, ele está reprovado. Até o próximo semestre. Mas vou colocar até o próximo semestre. Deixa só reprovado mesmo. Vou colocar aqui barra N e barra N. E vou executar nosso código para a gente ver. Certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Barra saída. Então, informe sua... Eu não salvei, ó. Tá vendo que a bolinha aqui tá ligada? Porque eu não salvei. Por isso que ele tá mandando informar a sua idade. Ele não tá mandando informar as notas. A gente sempre tem que salvar. Então, deixa eu colocar aqui qualquer coisa. Compilar de novo. Deu um erro, porque não faz sentido este símbolo aqui. Ok? Olha, ele espera alguma expressão antes desse símbolo. Não tinha expressão. Na verdade, realmente não era nem para ter, porque eu coloquei o símbolo errado ali, certo? Ainda tem erro. Vamos ver o que é que tem erro aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui. Ele diz, ó, falta um ponto e vírgula antes da... Espera um ponto e vírgula antes da chave. Tá aqui a chave e tá aqui o ponto e vírgula que faltava. Ok. Vamos compilar de novo. Agora deu certo. Então, informe suas notas. Vamos supor que eu tirei 7 e um 8. Aprovado, parabéns. Mas não, vamos supor que eu tirei um 7 e um 6. Fui para a avaliação final. Vamos supor que eu tirei um 7 e um meio. Certo? Tirei 7. Minhas notas são inteiras, né? Se minha nota seria melhor se elas fossem ponto flutuante. Então, tirei um 7 e um 0. Fui reprovado. Certo? É melhor a gente receber as notas como ponto flutuante, porque as notas podem ser um número quebrado. Então, é melhor a gente fazer assim, certo? Mas deu para mostrar, ó, se 7 dividido por 2 vai dar 3,5, que é menor do que 4. Esse último else, vamos olhar aqui uma coisa.
Se a média for maior do que 7, estou tratando o caso para média de qualquer valor acima de 7 ele vai entrar aqui. Qualquer valor entre 4 e 7 vai entrar aqui. Agora, qualquer outro valor que é menor que 4, necessariamente vai entrar aqui no final, não precisa nem eu verificar. Então, eu poderia tirar isso aqui e deixar somente um else. Daria na mesma, certo? Agora eu consigo colocar meu 7 e o meu meio. Reprovado. Ok, pessoal. Tá. É bom a gente fazer outros exemplos depois para a gente testar. A gente vai ter a aula de prática que a gente vai poder testar. Eu vou deixar também vários exercícios no Moodle para vocês. A outra estrutura condicional que a gente vai ver é o switch. Ele possui uma lógica ligeiramente diferente de todas as variantes de ifs que a gente viu, certo? Ele não avalia diversas condições para determinar qual opção executar. Então, se você vê o if, ele vai avaliar várias e ele vai escolher uma e vai executar. O switch ele é uma construção de múltiplas possibilidades de decisão. Então, ele vai comparar o resultado de uma expressão com uma série de valores constantes. Então, ele vai pegar aqui uma expressão. Ele vai pegar aqui uma expressão e ele vai testar essa expressão com vários casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso padrão. Certo? Então ele vai executar, ele vai testar com vários casos. Ele testa aqui com vários casos, o nosso código ele está sendo executado aqui. Então o código vinha sendo executado aqui nessa ordem. E ele vai continuar sendo executado aqui quando terminar. Qual é a diferença? Essa expressão ela vai se casar com... A ideia é que ela case com algum desses casos aqui. Então, se essa expressão aqui tiver o valor 3, ela vai casar com esse caso 3 e ele vai executar o bloco aqui do caso 3. Cada um aqui tem seu bloco. Caso ela não se case com nenhum desses casos aqui, ela vai executar aqui no caso padrão. Mas ela tem uma ligeira diferença. Então, a primeira coisa que ela faz é avaliar a expressão. Uma vez que ela avalia a expressão, ela tenta casar com algum desses daqui. Ela vai comparar com cada case e vai casar com o que der certo. Esses cases eles podem ser números inteiros ou caractere, certo? Quando ele encontrar uma das possibilidades listadas que dê com case, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar o que está aqui dentro. Por exemplo, vamos supor que a expressão fosse 2. Ele vai executar esse bloco, mas ele não vai se restringir ao bloco 2. Ele vai continuar executando até o final, certo? Essa é a diferença. Ele vem aqui, ele vai continuar executando até o final. Normalmente não é isso que a gente quer. Normalmente a gente quer que ele execute o caso 2 e pronto, ou volte para ver a expressão de novo, ou vá para o final do programa, mas normalmente a gente quer que ele execute só o caso 2. Se a gente quiser que ele execute só o caso, a gente tem que pedir para ele parar, usando o comando break. Então, normalmente a gente faz isso daqui. Ao final a gente coloca esse break e ele vai parar o programa quando ele terminar o caso. Então, expressão caso 3, ele vem para cá, executa esse bloco de comando. Antes dele executar o bloco que estava aqui embaixo, ele para a execução. Ele para, o que é parar a execução? Ele vai sair desse fluxo e vai continuar o programa aqui embaixo, certo, pessoal? Ok. O que é esse caso padrão? Caso padrão é quando ele não casa com nenhum. Se ele não se casar com nenhum desses daqui, é bom a gente colocar um caso padrão default para ele ir para lá. Ok? Vamos ver um exemplo aqui.
Vamos supor que a gente queira determinar o preço de desconto de uma entrada, certo? Para o cinema. Vamos dizer, digamos que estudantes têm 50% de desconto, aposentados têm 30% de desconto, sei lá, professores têm 10% de desconto e os demais pagam o valor integral. Então, como é que ficaria o nosso código? Vamos aqui fazer o nosso código usando switch. Então, vamos lá, apagar isso aqui. A gente tem o valor. A gente tem o valor que vai ser do ingresso, certo? A categoria vamos colocar como um caractere C, certo? Vamos colocar categoria. Vai ser o... se ele é... Na verdade, eu vou colocar aqui até. Estudante vai ser o E. Aposentado vai ser o A. Isso aqui é comentário, né? Estão vendo? E eu vou colocar estudante e aposentado. Eu vou colocar também um outros. Colocar, ó, os outros não tem desconto. Não vou colocar professor não, deixa só esses três que já dá pra gente validar a ideia. Tudo bem? Então a gente tem essa categoria. E a gente tem o valor e a gente vai ter o valor final, porque é o valor depois do desconto, ok? Vamos então agora pedir para o usuário entrar com o preço do ingresso. Então vamos pedir para entrar com o preço do ingresso. Digite o preço do ingresso, certo? Ok, qual é o preço do ingresso? Scanf, como é um float, o meu identificador vai ser %F, preciso colocar o I comercial, colocar aqui valor. Então esse aqui é o valor do ingresso. Agora vamos pedir para ele colocar a categoria. Então vamos lá. Printf, selecione a categoria. Quais são as opções de categoria que ele tem? Ele tem a categoria E, que é estudante. Ele tem a categoria... Ele tem a categoria A de aposentado. E ele tem a categoria O de outros. Ok. Então, pedir agora para ele digitar qual é a categoria dele. Digite a categoria. Certo? Agora vamos ler a categoria dele. Scanf. O identificador é um C, né? Porque é um caractere. Para sentir o C. Categoria. Ok. Então até agora aqui a gente só fez a estrutura de leitura do programa, de fluxo do programa para dar informações para o usuário. Agora é que a gente vai colocar o nosso switch, certo? Então como é que funciona o switch? O switch a gente vai colocar switch e aqui dentro a gente vai colocar a expressão. Qual a expressão que a gente quer? Qual a expressão que ele vai testar? Categoria, que é o que o usuário digitou. O usuário digitou uma categoria. O switch a gente vai ter que abrir chaves, né? Tá, ele digitou uma categoria. Qual categoria que ele digitou? Agora a gente vai fazer os casos. Só que, como é em inglês, né? Case. Caso ele tenha digitado a categoria E... Pera, mas vamos pensar aqui. Vamos deixar só assim mesmo. Então, caso ele tenha digitado a categoria E, o que é que eu quero? Eu quero que o estudante, o estudante tem 50% de desconto. Então, o valor final vai ser igual ao valor vezes 50% de desconto, vezes 0,5, ok? Eu vou pegar só 0,5, eu vou pegar o valor. Posso já
a printf com desconto de estudante, o valor fica recente UF. Eu vou colocar só com duas casas decimais, né? Com de desconto, o valor fica valor final. Certo. Como é que eu mando parar? Tenho que colocar um break. Ok? Então isso aí caso seja E. Mas caso seja A. Por que eu estou colocando essa aspa simples? Porque é um caractere. Se eu não colocar essa aspa simples, eu iria ver o A como uma variável, certo? A gente viu isso na outra aula. Então, caso seja A, o que é que vai acontecer? O valor de desconto é 70%. Então vai ser 70%. Vamos colocar 70% para aposentado e nada para outro, certo? Então vamos imprimir, ó. Com desconto de aposentado, o valor fica esse daí, valor final, que vai ser com 70%. Coloquei o break aqui de novo. E caso seja outros, eu vou colocar aqui valor final, o valor final vai ser igual ao valor, certo? Porque não é para mudar, para ficar a mesma coisa. Ou eu não precisaria nem colocar isso, né? Poderia só imprimir valor, mas só para eu continuar imprimindo variável valor final, vou deixar assim. Sem desconto. Então, sem desconto, o valor fica. Sem desconto, o valor fica assim. Mas se o usuário não digitou nenhum desses aí, então eu vou ter o default. Aqui no default eu vou imprimir categoria inválida. Certo? Eu vou dar um break também. Ok. Pronto, nosso programa termina aqui. Vamos conferir o que foi que a gente fez. A gente pediu para o usuário digitar o valor do ingresso. A gente perguntou qual era a categoria dele, se era estudante, aposentado ou outros. Ele digitou a categoria. A gente fez um switch case aqui na categoria, dependendo da categoria que ele está. Se for um E, ele vai fazer isso. Se for um A, ele vai fazer isso. Se for um O, ele vai fazer isso. Vamos rodar aqui nosso programa para testar. Onde é que está meu terminal? Está aqui. Certo. Aqui mais em cima um pouquinho, só para... que eu acho que vai ficar grande. PC-O, saída, aula 4.c, saída. Digite o preço do ingresso, 10, para ficar mais fácil. Digite a categoria E. Saída com desconto ficou 5. Digite o preço do ingresso, 15. Digite a categoria E minúsculo, categoria inválida. Ó, ele não está reconhecendo a categoria E. Tudo bem? Seria melhor uma coisa antes a gente dar um espaço aqui, porque pode dar erro por conta da falta desse espaço aqui. Ele pode ler um caractere errado aí. Tá, como é que a gente resolve isso para essa categoria E? A gente poderia colocar aqui, ó, poderia colocar outro case. Case é minúsculo. Então, se for esse ou esse, na verdade é assim. Case é minúsculo. Se for esse ou esse, ele vai fazer isso aqui. Case. Isso, claro, se você quiser aceitar o minúsculo. Se você não quiser aceitar, vai ficar... só deixar da outra forma. Certo? Vamos rodar de novo para ver. Ops. Saída, não era esse o código. Tá. Saída. Digite o preço do ingresso 10. Digite a categoria se for um estudante. Com desconto de 50% fica 5, ok. Digite o preço do ingresso 10. Se for um aposentado, com 30% de desconto vai ficar 7, certo? E se for outro,
Então, R$10. Se for outro, vai ficar R$10. Não mudou nada, não tem desconto. E se eu digitar um valor que ele não reconhece, seria uma categoria inválida. Tudo bem, pessoal? Certo. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Onde é que... Pode se perguntar, né? Onde é que eu vou usar if, onde é que eu vou usar if else? Bom, o if, normalmente, a gente executa quando o bloco deve ser executado apenas se a condição for verdadeira. Eu só tenho um bloco e só deve ser executado se a condição for verdadeira, senão ele não é executado. Basta a gente colocar um if. No if else é quando uma condição, sempre que houver duas condições mutuamente exclusivas, eu quero executar uma ou a outra, então dá para usar o if else. Os if e else if, quando eu quero testar intervalos de valores, né? Quero verificar várias condições entre as quais existe uma prioridade para atender somente a primeira condição que for verdadeira. Isso é interessante, é importante lembrar também, tem que ter essa prioridade, porque a primeira que for verdadeira, ele casa com ela e não testa nenhuma das outras. Então, se eu tivesse... Eu tirei aqui o código já, né? Mas vamos ver. Aqui, embaixo. Se eu tivesse isso aqui, if, else, if, else, if, e assim sucessivamente, sei lá, um else no final. Se esse aqui eu tiver if 1, ou seja, esse 1 sempre vai executar, esses aqui eles nunca irão ser executados. Por que eles nunca vão ser executados? Porque o 1 eu já mandei entrar no 1, então ele necessariamente não entrará em nenhum dos outros. E o switch, normalmente, a gente usa nas situações que a gente quer realizar o mesmo procedimento com várias condições. Por exemplo, ele é muito usado em menu, quando a gente quer fazer um menuzinho, que é o caso desse programinha aqui que a gente fez, né? A gente colocou um menu, normalmente a gente usa switch. Nosso menu ainda não é interativo porque a gente ainda não aprendeu o comando de repetição, que é o que a gente vai aprender nas próximas aulas. Certo, pessoal? Obrigado.